Josué, capítulo de número 12, do primeiro versículo ao último, ao versículo de número 24. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale até a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar de Quinerete para o Oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimode, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esmon. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Halaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um; o de Ai, que está ao lado de Betel, outro; o rei de Jerusalém, outro; o rei de Hebron, outro; o rei de Jarmute, outro; o de Laquis, outro; o rei de Eglon, outro; o de Gezer, outro; o rei de Debir, outro; o de Geder, outro; o rei de Orna, outro; o de Arade, outro; o rei de Libna, outro; o de Adulão, outro; o rei de Maquedá, outro; o de Betel, outro; o rei de Tapua, outro; o de Éfer, outro; o rei de Afeca, outro; o de Lassarrom, outro; o rei de Madom, outro; o rei de Azor, outro; o rei de Sinrom, Merrom, outro; o rei de Axaf, outro; o rei de Itanac, outro; o de Megido, outro; o rei de Guedes, outro; o rei de Joquineão, de Carmelo, outro; o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro; e o de Goim, em Gilgal, outro; o rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos a sua graça sobre as nossas vidas, para que consigamos pregar o seu texto com fidelidade. Só o Senhor pode fazer um homem fiel ao texto sagrado. Só o Senhor é capaz de nos fazer entender a sua palavra e pregá-la. Eu peço que o Senhor me ajude aos meus irmãos, num texto de difícil leitura, de nomes estranhos, de acontecimentos que parecem desconexos com a nossa realidade. Nos ajude para que entendamos o que diz o texto e para que consigamos aplicar o texto nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué é dividido em duas partes. A primeira parte é até o capítulo 12, que nós acabamos de ler. E a segunda parte é do capítulo 13 até o capítulo de número 24. O livro de Josué pode ser dividido da seguinte forma: até o capítulo 12, as conquistas. Do capítulo de número 13 até o 24, a divisão da terra. E quando nós olhamos essa lista, ela já foi vista por nós, na sua grande maioria, nós já vimos cada um desses desdobramentos militares, e ela pode parecer um tanto desconexa da nossa realidade. Mas eu gostaria de demonstrar a vocês que essa lista não passa de uma doxologia. Então eu te pergunto, você sabe o que é uma doxologia? Você já ouviu falar desse termo doxologia? O termo doxologia nada mais é do que a glorificação a Deus.
Doxa é reto, é o correto, é o certo, e logia é o estudo. Doxologia, então, trata-se das orações, das músicas, das expressões que, no fim das contas, dão glórias a Deus. A Bíblia é repleta de doxologias. O livro dos Salmos, por exemplo, que nós lemos aqui na nossa introdução, na nossa liturgia, ele está repleto de cânticos, de poesias, de elogios a Deus, que juntos formam uma doxologia ou uma glorificação. O Salmo 104, por exemplo, versículo 1. Bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e de esplendor. O Antigo Testamento é cheio dessas doxologias. O Novo Testamento também, nós temos frases que são doxológicas. Na parte final da primeira parte do livro de Romanos, Paulo vai dizer, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente do que pedimos ou compreendemos, de acordo com o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. O tema do meu sermão pode ser tido como uma doxologia. O que nós acabamos de ler, tão estranho aos nossos ouvidos, não passa de um hino de louvor ao nosso Deus. E eu espero, ao chegar no final, que todos nós entendamos que um texto tão estranho nada mais é do que um hino de louvor. Para a gente tentar analisar esse texto, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte está aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 6, que é a conquista da Transjordânia. A segunda parte, que está do versículo de número 7 até o versículo de número 24, é a conquista da Cisjordânia. Eu vou explicar para vocês o que significa esses termos Transjordânia e Cisjordânia. Olha comigo o texto, como ele começa. São estes os reis da terra, versículo 1, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, isto é, da Transjordânia. O rio Jordão divide as conquistas. Aqui nós temos da além do Jordão, Transjordânia. O termo latino da além do Jordão significa Transjordânia. E essa terra foi conquistada da além do Jordão até o nascente, isto é, do oeste para o leste, desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon e toda a planície do Oriente. Essa terra foi conquistada de norte a sul, de uma estreita faixa de terra que ia da além do Jordão até o próprio Rio Jordão. E quais foram os reinos conquistados? Versículo de número 2 e 3 diz que o primeiro reino a ser conquistado foi o reino dos amorreus. Seom era o nome do rei, rei dos amorreus, que habitava em Esmom, que era uma cidade, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale do Arnon, lá no norte de Israel, e desde o meio do vale até a metade de Gileade, que é descendo em direção a Jerusalém, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. E talvez você se pergunte, pastor, por que tanto detalhe geográfico? Porque Deus havia prometido uma terra a Abraão e essa terra estava determinada com detalhes geográficos. O autor de Josué está nos dizendo, aquilo que Deus prometeu há milhares de anos, ele está cumprindo exatamente por meio da geografia. A conquista dos amorreus se deu, versículo 3, desde a Campina até o mar de Quinerete. Mar de Quinerete é outro nome para o mar da Galileia, o lago da Galileia. Para o oriente, até o mar da Campina. O mar da Campina é outro nome para o mar morto. A terra foi conquistada do lago da Galileia até o mar morto, pelo caminho de Bet-Gesimote, desde o sul abaixo até Asdote e Pisga.
A conquista da Transjordânia se deu primeiro por meio da conquista dos amorreus nesse território. Depois, o segundo reino a ser conquistado foi o reino de Bazã. Versículo de número 4 e 5, por favor, olhe comigo. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns. Daqui a pouco nós vamos entender bem o que esses Refaíns aqui significam e o que isso faz da nossa história. E que habitava em Astarote e Edrei, e dominava do Monte Hermon, lá no extremo norte de Israel, e em Salca, e em toda Bazã, até o limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Para simplificarmos a história, o que o autor está nos dizendo é que a conquista da terra prometida começou primeiramente com a conquista da Transjordânia, o reino dos amorreus foi conquistado, o reino de Bazã foi conquistado e tudo isso foi feito por Moisés. Olha o versículo de número 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes dois reinos, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos filhos de Ruben, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. As 2 tribos e meia de Israel herdaram essa terra. Bom, por que em primeiro lugar veio a conquista da Transjordânia? Como eu já disse, a Transjordânia é essa terra do leste. É a bacia do Mar Morto, é a bacia do lago da Galileia até o Mar Morto. É um dos lugares mais férteis do território de Israel. Até hoje, esse local é bom para o cultivo de trigo, é ótimo para pastagens, é um lugar cheio de bosques, cheio de frescor, é um lugar muito aprazível num território que é quase todo desértico. É chamada de terra além do Jordão. E quem herdou essa terra foi a tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. Durante esta idade de ferro aqui, durante este período da história que nós estamos tratando, 2000 anos quase antes de Cristo, quem dominava essa terra foi Amon, Moabe e Edom. Então aqui começa a ficar um pouco claro o texto. O texto está nos dizendo que o primeiro lugar a ser dominado era aquele que estava sendo ocupado pelos amonitas, pelos moabitas e pelos edomitas. Quem eram esse povo? Talvez você se lembre da história terrível, incestuosa entre Ló e suas 2 filhas. Esta terra era a terra dos descendentes de Sodoma e Gomorra. Esta terra aqui, em primeiro lugar, era daqueles que fugiram de Sodoma e Gomorra e fizeram residência neste local. A Bíblia diz que esses povos foram antagonistas do povo de Deus durante toda a sua vida. E em específico, quando o povo de Israel saiu do Êxodo, saiu do deserto, saiu do Egito e caminhou no deserto, os israelitas pediram passagem para os amonitas e para Seom e Og. Pediram para passar por aquele lugar. Qual foi a resposta de Seom e Og? Seom e Og impediram a passagem. Então aqui nós já sabemos por que a região da Transjordânia foi a primeira. Foi a primeira porque era um lugar maldito. Em segundo lugar, porque Seom e Og não permitiram com que Israel passasse. E então Israel conquista essa região e conquista por meio da força militar. O reino de Seom era exatamente um reino estabelecido nesse local fértil. Desde o Rio Jordão até o deserto era o reino de Seom. A capital era Esbom, que ficava a leste do Mar Morto. Seom era um reino extremamente rico. Era um reino que tinha de sobra alimentos. Quando Israel pediu, por meio de mensageiros, para Seom deixá-los passar, a resposta de Seom foi, além da negativa, um ajuntamento militar para barrar Israel. O que Israel fez então? Israel parte para a peleja.
Moisés, comandando os exércitos, avança em direção a Seom, e a importância dessa vitória é tamanha que em toda a Escritura será lembrada a memória da vitória de Israel sobre o rei de Seom. Para que vocês tenham uma ideia de importância, a mesma vitória militar contra os egípcios, o mesmo peso tem da vitória de Moisés contra o rei de Seom. E como que a gente vê isso? Muitos salmos foram escritos para celebrar essa vitória. Muitos textos daqui de Josué para frente vão fazer menção à vitória de Israel sobre Seom. O segundo rei foi Og, rei de Bazã. E diz o texto que ele era dos Refaíns. E a Bíblia aqui é fantástica. A Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz que Og era um dos descendentes dos gigantes, dos Refaíns. Sua cama era uma cama de ferro e ela possuía 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Se a gente pode pensar em quem inventou a cama king, quem inventou as camas gigantes, foi exatamente esse homem que vivia numa cama enorme. Os relatos bíblicos vão dizer que ele excedia muito ao gigante Golias. O texto começa nos dizendo que um povo poderoso chamado Seom, o rei de Seom, e o rei de Og, o rei de Bazã, Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus, 2 reinos foram devastados. O rei de Bazã morre junto com o seu exército lutando contra Moisés. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. E também o Senhor nosso Deus nos deu na mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum, e naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã foi devastado. Então o texto começa nos dizendo que a Transjordânia foi dominada por meio de uma vitória contundente aos amorreus, contra os amorreus, por meio de uma vitória contundente ao reino de Bazã, mas há um outro detalhe. Por que a terra foi dividida entre as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés? Eu quero responder essa pergunta antes de nós entrarmos na continuidade do texto, porque em alguns momentos da história, eu e você nos sentimos um tanto desprestigiados por Deus. E eu quero explicar isso de maneira muito clara. Às vezes você está lutando por uma promoção, você está guardando dinheiro, você está se planejando para algo, ou você está lutando mesmo para a melhoria de vida. E ao seu redor, pessoas que não estão dando aquele duro que você está dando, conseguem avançar mais rapidamente. Você já deve ter passado por isso. Você esperando aquela oportunidade e uma pessoa do lado, que você sabe que não vale nada, de repente conseguir a promoção, conseguir avançar, conseguir a casa própria, conseguir uma riqueza, uma troca de carro, um casamento ou qualquer coisa que seja muito mais rápido de você. Às vezes a gente olha isso e se sente um pouco injustiçado. Às vezes a gente olha para isso e pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor fez para ele e não para mim? Por que o Senhor abençoou esses aqui e não eu? E aqui nós temos 12 tribos. A primeira terra conquistada, que é essa terra da Transjordânia, é dividida apenas em 2 tribos e meia. Quem recebe essas terras é a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. E você pode se questionar, por que Deus presenteou eles e não presenteou outros? Bom, por motivos muito simples. Em primeiro lugar, Deus presenteou essas 2 tribos e meia, porque essas tribos eram as responsáveis pelo gado. Eram eles que detinham todos os rebanhos de Israel. Era necessário agrupar os rebanhos de forma prioritária, porque por meio dos rebanhos, Israel teria lã, Israel teria couro, Israel teria carne, Israel teria leite. Israel precisava de mantimentos, então Deus vai privilegiar as tribos que produzem o mantimento.
Perceba que eu e você podemos não entender a lógica por trás de pessoas dentro da igreja serem abençoadas antes do que nós. Mas nós devemos confiar na sabedoria e na inteligência do Senhor Deus. As terras dadas prioritariamente às 2,5 tribos foi necessário para a subsistência de todo Israel nos séculos que se seguiriam. A primeira e mais importante, a terra mais fértil, teria que ser conquistada primeiro e teria que ser apossada em primeiro lugar para que o povo de Israel tivesse mantimento. Então aqui nós já sabemos o que é a Transjordânia, é o lado de lá, é o lado de cá do Jordão. Já sabemos quem foi Og e quem foi Seom. Já sabemos que esse era um território amaldiçoado. Já sabemos por que Israel deu esse território primeiramente a 2,5 tribos, e já sabemos quem conquistou essa terra, que foi Moisés, por meio da vitória bélica, por meio da vitória militar, junto com todo Israel. Mas agora o texto vai nos dizer do lado de lá do Jordão. Agora nós temos a conquista da Cisjordânia. E aqui, meus irmãos, Cisjordânia é o termo latino que diz do lado de lá do Jordão. Se um é a Transjordânia, o outro é a Cisjordânia. Hoje, Cisjordânia é um território que fica ao redor de Jerusalém, que é um território palestino, é um território jordaniano, que vai englobar Hebrom, Jericó, Belém e outras 4 cidades. Nós não estamos falando no sentido de Cisjordânia moderno. Nós estamos falando no sentido de Cisjordânia antigo. A Cisjordânia era simplesmente o lado de lá. E então o texto vai dizer como o lado de lá foi conquistado. Olha comigo o versículo de número 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, na Cisjordânia. Daquém do Jordão, de lá do Jordão. Conquistaram desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, lá no norte, no litoral, saindo para a Síria, até o Monte Alaque, lá no extremo sul do território. Josué deu em possessão toda essa terra às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Que terra foi essa? Ora, foi a região montanhosa, nas planícies, foi no Arabá, foi nas descidas das águas, no deserto, no Neguebe, terra onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O texto está dizendo, Josué conquistou todo esse território. Toda essa terra foi conquistada por Josué. Se Moisés conquistou o lado de cá, Josué conquistou o lado de lá. Conquistou do norte a sul e dividiu o território. 2,5 tribos para o lado de cá, 9,5 tribos para o lado de lá. Aqui mostra como é que foi a conquista. Primeiro a conquista da parte sul, do centro para o sul, do território cananeu. Versículo de número 9 até o 18. O rei de Jericó foi um, o rei de Ai foi outro, o rei de Jerusalém foi outro, o rei de Hebrom, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, e o de Lazarão, outro. Essa foi a conquista do território sul. O autor está querendo nos dizer, olha o que Moisés fez desse lado, olha o que Josué fez do lado de lá e olha como ele conquistou um território enorme. Só que tem o território norte, tem a região norte. Então a gente precisa ler a região norte. Eu sei que a leitura é estranha, esse monte de palavras que se repete, eu sei que é esquisito. Não é só esquisito aos seus ouvidos, é esquisito a minha fala também. Mas o reino do norte, ou melhor, as terras do norte também foram ocupadas. O rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinrom-Merom, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Tanak, outro, o de Megido, outro, o rei de Guedes, outro, o de Joqueneão, no Monte Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro,
o rei de Tirza outro. E aí ele encerra a nossa história dizendo, ao todo, 31 reis. Pois bem, sabemos então o que aconteceu. O mais difícil a gente já descobriu. O que ele está nos dizendo aqui? Está nos dizendo que vitórias militares foram feitas na Transjordânia, foram feitas na Cisjordânia, 2 reinos destruídos do lado de cá, 31 reinos destruídos do lado de lá. A pergunta é, tá bom, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu acho que muita coisa. Comece olhando comigo a partir do versículo de número 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Primeira coisa que a gente aprende olhando para esse texto é que para vencermos as batalhas do Senhor, junto ao Senhor e executando a obra do Senhor, nós precisamos ser servos. Nós, olhando para esse texto, aprendemos, em primeiro lugar, que os propósitos de Deus são executados por servos. Deus não chama senhores. Pelo contrário, se nós olharmos ainda no versículo de número 6 e olharmos para o versículo de número 7, nós vamos perceber que a obra de Deus é executada, ela é feita, ela é concretizada por servos que não passam de gente comum. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. Quando o território da Transjordânia foi ocupado, quem passou a ocupar esse lugar foram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Quem eram eles? Eram agricultores, eram criadores de gado, eram pastores de ovelha. O texto quer nos dizer, e o texto está nos falando, que o reino de Deus avança por meio de servos. E os servos do reino de Deus são pessoas comuns. Olha o versículo de número 7. São estes os reis da terra ao qual Josué e os filhos de Israel feriram. Quem eram os filhos de Israel? Os filhos de Israel não eram um exército daquele mais bem treinado. Eram homens que tinham sido nômades por 40 anos no deserto. Eram homens, mulheres, velhos e crianças. Eram gente comum, gente que tem a vida comum. Não era ninguém com uma vida extraordinária, não era ninguém com uma vida de forma eloquente. Era gente que nem nome tinha na nossa história. Deus vai conquistar o seu reino, Deus vai conquistar a terra prometida, Deus vai avançar por meio de servos e por meio de gente comum. Há uma frase de um puritano chamado Thomas Watson que diz o seguinte: um senhor dá a seu servo um trabalho a fazer, mas não pode dar-lhe forças para trabalhar. Contudo, assim como Deus dá algo a fazer a pessoas simples, Ele dá força a essas pessoas para que elas executem o trabalho. Quem venceu essas batalhas? Um povo nômade, um povo tribal, um povo religioso que vivia de cidade em cidade, que lutava por meio de gritos, por meio de paus, por meio de pedras, por meio de tudo que estivesse ao seu redor. Sabe, meus irmãos, o Senhor Deus continua trabalhando. E o Senhor Deus continua convocando gente comum. Quem faz parte do reino de Deus? Donas de casa, motoristas de ônibus, empregados de fábricas, pessoas das mais variadas, pessoas das mais comuns. Note também que a obra do Senhor é feita por todo tipo de gente e feita de forma coletiva. Moisés e os filhos de Israel, Josué e os filhos de Israel. Aqui a história não é de Moisés, aqui a história não é de Josué, aqui é a história de um povo que junto era muito mais forte. Deus continua realizando sua obra. E se você quiser se engajar na obra de Deus, primeira característica é ser servo. Segunda característica é ser gente comum. Terceira característica é trabalhar em equipe com gente comum como você.
Em quarto lugar, o que a gente aprende? A gente aprende que a obra do Senhor, da nossa perspectiva, é sempre uma obra inacabada, é sempre alguma coisa que ainda está por fazer. Volta comigo no versículo de número 1. Olhe comigo a segunda parte, que diz: cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon e toda a planície do Oriente. Essa foi a primeira parte a ser conquistada. Mas qualquer israelita olharia para o outro lado e veria que há muito ainda a ser feito. Aliás, meus irmãos, nesse momento da história foi que Moisés avistou a terra prometida sem poder entrar. O próprio Moisés subiu em cima de uma montanha e olhou tudo que ainda tinha que ser feito. E assim é o reino de Deus da nossa perspectiva. A gente até avança. Aqui no caso da nossa igreja, nós vamos organizar no dia 31. Nossa, que legal! A nossa igreja vai se tornar igreja. Quando a gente sobe no muro, sobe lá em cima do gradil e dá uma olhadinha para frente, a gente percebe que há muito a ser feito. O reino de Deus, da nossa perspectiva, é sempre uma obra inacabada. E da perspectiva de Josué também, olha o versículo 7. Daquém do Jordão para o ocidente, Josué conquistou de Baal-Gade, no vale do Líbano, até o vale de Alaque, até onde Seir, e cuja terra que Josué deu em possessão às tribos de Israel, foi a montanha, a planície, o Arabá, a descida das águas, o deserto, o Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu. Faltou a terra dos filisteus. Faltou ainda Gaza, não foi conquistado. É fabuloso nós olharmos para o texto e aprendermos que a obra do Senhor é feita por servos, que a obra do Senhor é feita por gente comum, que a obra do Senhor é feita por um ajuntamento de miseráveis, que a obra do Senhor é sempre uma tarefa inacabada, é sempre uma tarefa a ser continuada, é sempre alguma coisa que a gente precisa dar fim, sem nunca chegarmos ao fim. Moisés conquista a Transjordânia. Uau, que terra linda, fértil, pastagens, montanhas, vales, que lugar incrível! Moisés diz: vamos, gente, ainda tem muito a ser feito. Josué então vai conquistar o outro lado. Que terra fabulosa! O Hermon lá em cima, as montanhas que gotejam água fresca, todo o centro fértil de Israel, o deserto do Neguebe, as praias fabulosas na frente do Mediterrâneo, a região que vai saindo para o Sinai, todo aquele lugar paradisíaco, mas ainda há muito para ser feito. Quando eu digo para as pessoas que eu sou pastor em Vinhedo, eles falam: uau, que legal, você é pastor numa cidade incrível. Eu falo: meu irmão, tem muito a ser feito lá. Não acabou, não é um fim em si mesmo. A obra do Senhor não é uma obra que a gente simplesmente chega num lugar e diz: venci e acabou. Há sempre alguma coisa a ser feito. E essa coisa a ser feita é repleta de desafios. Quais foram os desafios na Transjordânia? Ora, Seom, rei dos amorreus, era um rei poderosíssimo. O seu reino se assemelha ao Egito. E além do rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, que dormia numa cama de 4 metros. Pensa nessa história. Ele era herdeiro dos Refaíns, um dos últimos gigantes na terra. O que o texto está nos dizendo, que a obra de Deus é feita por servos, que a obra de Deus é feita por gente comum que trabalha junto. A obra de Deus é sempre uma obra inacabada, tem muito a ser feito. A obra de Deus é sempre uma obra continuada e a obra de Deus tem um monte de desafio. Ah, se tem. Quer que eu leia de novo na Cisjordânia? Jericó 1, o rei de Ai outro. Eu posso ler tudo de novo para você. Eu não vou ler. Cansa a leitura. Leia lá no finalzinho. 31 reinos foram destruídos. 31 reinos. A obra de Deus é assim, meus irmãos. Tem desafio de tudo quanto é lado. Tem desafio no trabalho, tem desafio na escola, tem desafio na família, tem desafio nos filhos, tem desafio no casamento, tem desafio nas finanças. E você vai dizer: eu quero ser crente nas minhas finanças. Vou pagar todos os impostos. Vai ser difícil para danar. Eu quero ser muito crente. Eu quero ser crente na minha empresa. Vai ser dificílimo.
Pode não aparecer um gigante de 4 metros, mas pode aparecer o vice-presidente da empresa com 4 milhões e obrigar você a fazer coisas das quais você nunca faria. O reino de Deus tem dificuldades enormes, só que ela é imparável. E eu escrevendo aqui, falei, eu não vou citar o Luva de Pedreiro, né? Não pode, isso não pode citar. Mas é imparável, vai fazer o quê? Ninguém para. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. Eles não aguentaram. Josué e os filhos de Israel feriram a 31 reinos. Ela não para. Ela não para. E por que isso é importante para nós? Meu irmão, tem um professor marxista, comunista, maluco te perseguindo na faculdade. Ele não vai conseguir te parar. Tem um empresário maluco que sonega impostos e te obriga a mentir. Ele não vai conseguir te deter. Tem uma família que é maluca, que odeia o seu evangelho e odeia que você vá para a igreja. Eles não vão conseguir te parar. O reino de Deus, ou a obra do Senhor, é imparável. Não dá. E as vitórias do Senhor são incontestes. Não dá para alguém dizer, acho que foi mais ou menos essa vitória. Versículo de número 1 diz que a terra que era de Seom e de Og, a terra que era desses reinos na Transjordânia, passou a ser de Ruben, de Gade e de Manassés. A vitória é inconteste. E se você duvida, é só você ir lá hoje. Não tem mais os descendentes de Ruben, de Gade e de Manassés. As tribos foram dispersas, elas destruíram. Quem está lá? Até hoje estão lá os judeus, os descendentes de Judá. Eles estão lá. Eles estão lá. O território continua lá. E os descendentes desses caras ainda moram lá. A vitória é inconteste. E do outro lado? E do lado da Cisjordânia? Josué, versículo 7, deu em possessão as tribos de Israel segundo as suas divisões. Nós vamos olhar do capítulo 13 agora. E tenha paciência, porque até em textos estranhos tem muito que tirar. Então tenha paciência com as leituras e tenha paciência com você. Você vai ler alguns textos aqui, vai falar, daqui não sai nada. Não diga isso, sai muita coisa, tem muita coisa aqui para a gente aprender. Daqui para frente nós vamos ver a divisão das terras. O norte foi dividido para não sei quem, o sul para não sei quem, essa metragem vai para lá e não sei o quê. E a gente olha e fala, isso daqui não tem nada a ver comigo. Tem. Deus dividiu o outro território nas 9 tribos e meia e eles viveram lá por séculos. O que foi de Jericó, de Ai, de Jerusalém? Esses reinos aqui desapareceram. A vitória de Deus foi incontestável. Versículo de número 24, ao todo 31 reis, mais 2 do outro lado, 33 reis foram destruídos nesse lugar. Agora, quando a gente olha para o texto, a gente é levado pela pressa do texto, né? O autor fica e um e outro, e um e outro, e um e outro. A gente é levado a achar que tudo isso aconteceu no estalar de dedos. 10 anos levou, desde a conquista da Transjordânia até a conquista da Cisjordânia. Leva tempo. Leva tempo. A obra do Senhor leva muito tempo. Às vezes 10, 20, 30, 40, 50 anos. 10 anos levou para que tudo isso acontecesse. Como é que a gente conclui olhando para esse texto? Bom, a gente precisa revisar o que foi dito. Deus está concluindo o seu reino nesse mundo. E o reino de Deus é formado por servos, o reino de Deus é formado por gente comum, o reino de Deus é formado por gente que trabalha junta. O reino de Deus, da nossa perspectiva, é uma obra inacabada, tem muito o que fazer. O reino de Deus é algo que precisa ser continuado, não acaba em mim, vai vir outra pessoa e vai dar continuidade. A obra do Senhor é sempre difícil, contudo o Senhor é imparável, Ele não desiste, as suas vitórias são incontestáveis e leva tempo. Quando nós olhamos para essa lista, como cristãos, afastados dessas ideias, nós temos que olhar para esse tipo de vitória militar e entender que o mesmo Deus que deu a terra prometida para os israelitas
é o mesmo Deus que concede bênçãos espirituais para nós. Entenda o que significa a terra prometida. A terra prometida não significa dinheiro. E aqui que é a maior falha daqueles que interpretam o Antigo Testamento. Herdar a terra prometida não significava grana. Por mais que a terra prometida tivesse benefícios para o povo de Israel, não era o dinheiro, mas era a bênção. Na terra prometida estava enterrado Abraão, Isaque e Jacó. Na terra prometida os ossos de José foram levados. A terra prometida era o local da habitação do povo de Deus, e o povo de Deus tinha que voltar, porque lá era a terra que emanava leite e mel, era a terra das bênçãos espirituais. A terra prometida nada mais era do que um protótipo do paraíso, da eternidade, do céu. E quando nós olhamos para Deus e para esse texto, e Deus dando a terra prometida para o povo de Israel, nós podemos ter a certeza de que as bênçãos espirituais prometidas por Deus a nós, elas virão. E as bênçãos espirituais, meus irmãos, volto a dizer, não tem nada a ver com grana. É preferível viver 80 anos na mendicância, 80 anos na pobreza, mas uma eternidade desfrutando dos tesouros celestiais. Quando nós olhamos para a conquista da terra prometida, teve tribo aqui que morou no deserto, e pouco importava, porque não era o lugar da morada, era a terra prometida. Não era o território em si, mas era o peso espiritual. Deus, da mesma maneira, olhando para o capítulo de número 12 de Josué, que mostra uma vitória cabal, Deus, da mesma maneira, nos dá essa mesma certeza. Agora, tem inimigo? Lógico que tem. Tem inimigo espiritual? É o que mais tem. Quer ver um? O próprio pecado no seu coração. O próprio pecado no seu coração pode ser visto vencido no capítulo de número 12, porque tanto Moisés como Josué nada mais são do que tipo de Cristo que leva o povo até a terra prometida. Quando eu olho para a conquista da terra prometida, eu sei que eu vou chegar lá, e sei que os inimigos dos mais terríveis ao meu redor, tanto o mais terrível que é o meu coração, será vencido pelo meu capitão, será vencido por aquele que me conduz, por aquele que não é como Moisés, que vê a terra e não entra, que não é como Josué, que conquista a terra, mas não deixa descendente. O meu capitão, ele viu a terra, ele conquistou a terra, e ele deixou filhos para que esses filhos pudessem viver nela. Quando eu olho para esse texto, eu tenho a certeza de que vitórias espirituais serão desfrutadas, e tenho certeza que os inimigos espirituais dos mais diversos serão vencidos. Mas quando eu olho para esse texto, eu também preciso saber por que em um texto com tantos detalhes, numa lista tão esquisita como essa foi guardada, por que Anaquins vieram para a história? Por que Refaíns estão na história? Por que Seom e Og estão nessa história? E as cidades então, Jarmute, Debir, Eglon, Orna, Maquedá, Líbina, Tapua, o que isso tem a ver comigo? A gente nem sabe para onde foram essas cidades. Aliás, a maioria dessas cidades não tem como saber a sua localização. São poucas delas que nós temos resquícios arqueológicos. Elas foram esquecidas pela própria história. Por que Josué lembrou de todas elas? Por que todas elas estão lembradas aqui? É importante lembrá-las, primeiramente no contexto dos leitores do livro, porque os leitores do livro saberiam de cor e salteado o quanto Deus foi espetacular. Aqui nós estamos vendo as ruas de Israel sendo pintadas. Aqui nós estamos vendo o CEP das ruas sendo colocadas. Um israelita diria coisas do tipo: olha, você sabe onde você está? O outro diria: não, você está exatamente onde Josué venceu os habitantes de, sei lá, qualquer uma delas aqui, de Jarmute. E ele diria: exatamente aonde você está, Deus venceu.
Exatamente onde estão os seus pés, nessa rua que você está andando, nesse código postal, em qualquer lugar de Canaã. Essas cidades eram um testemunho vivo de quem Deus era e de tudo aquilo que Deus estava fazendo. E aqui, meus irmãos, eu falo para você que o que nós temos é uma grande doxologia, porque ao andar por qualquer uma dessas ruas, por qualquer uma dessas cidades, qualquer israelita diria: grande é o Senhor e não há nada que Ele não possa fazer. Qualquer israelita diria: bendito seja o nome do Senhor, a minha alma descansa nele, porque Ele cumpriu a sua promessa, porque não há nada que Ele não possa fazer, pois o Senhor venceu os inimigos de Israel, e todos os benefícios do Senhor estão disponíveis. É como se um israelita dissesse: lembra-se de quem Deus é, pisando na terra onde seus pés estão pisando. Isso aqui é um grande ato de glória a Deus. É um grande texto de louvor ao Senhor. E por fim, ele se conecta conosco da seguinte forma: quando nós olhamos uma vitória como essa, nessa lista aqui estranha, nós podemos sair da lista e olhar para a mesa. Quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós não estamos vendo o nome de reis, nós estamos vendo o pão e o cálice. Só que o pão e o cálice na mesa do Senhor mostra para nós, de maneira inconteste, de que o Senhor Deus venceu. E de que forma Ele venceu? Ele venceu se entregando naquela cruz, morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Do mesmo jeito que Josué 11:12 é um registro da lembrança, da vitória e do sucesso do Senhor, a mesa do Senhor é um registro da lembrança, da vitória e do sucesso do Senhor nas nossas vidas. O capítulo de número 12 é o maior testemunho vivo de quem Deus é, do que Ele faz, de quem Ele chama e de como eu e você podemos participar disso. E assim, como um texto estranho, com nomes estranhos, para alguns a nossa mesa é estranha, com ritual estranho. Eu não entendo muito bem por que a gente come pão dizendo que é carne, por que a gente toma vinho dizendo que é sangue. Eu não entendo muito bem. Mas talvez a única coisa que você tenha que entender hoje, mesmo que você não participe, é que aqui está um reflexo de Josué, capítulo de número 12. Aqui eu vejo a mesma vitória que aqui. Aqui eu canto as glórias de Deus, do mesmo jeito que aqui eu canto as glórias de Deus. Aqui os servos simples participam. Aqui os servos simples participam. Aqui inimigos dos mais variados são derrotados. Aqui a morte foi derrotada pelo sangue do Senhor Jesus. Aqui eu olho vitórias incontestes. Aqui eu sei que mais dia, menos dia, eu serei chamado para banquetear junto com o meu Senhor. Eu serei chamado para comer da mesa. Aqui eu percebo que 31 reinos foram destruídos e a terra prometida foi entregue. Aqui eu percebo que o diabo, o mundo e o pecado foram destruídos e a minha entrada para a terra prometida está logo ali. Quando eu olho para Josué, capítulo de número 12, eu devo me lembrar para o resto da vida de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Tomam e bebam, para se lembrar quem eu sou, o que eu fiz, que eu chamo vocês e que em breve eu hei de voltar. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, nós pecamos quando nós olhamos para um texto como esse e dizemos: daqui não sai nada. A gente falha
quando a gente acha que a sua palavra não tem vida. E a gente pede perdão por isso. Mas quando um texto como esse nos é apresentado como um marco do quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, e a gente percebe que Transjordânia e Cisjordânia virou a terra de Israel, virou a terra do povo de Deus, a terra prometida, a gente percebe que nada nem ninguém nesse mundo irá nos impedir de herdarmos a terra prometida. Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Contudo, devemos ser servos, trabalhar diligentemente, como gente comum, devagarzinho, palmo a palmo, ano a ano, vitória a vitória, derrota por derrota, tendo absoluta certeza que o nosso líder não foi Moisés, nem Josué. Moisés e Josué apontavam para quem nos lidera. Nosso líder foi o Senhor Jesus, e ainda é. Que conquistou a terra prometida, dependurando-se numa cruz maldita. Que conquistou a terra prometida, sendo posto numa vala comum. Mas que ao terceiro dia, chutou a pedra. Foi cuspido de lá de dentro, pois nem a morte pôde detê-lo. Assim como Jonas foi cuspido pelo grande peixe, a terra escarrou o nosso Senhor, pois ele era poderoso demais para ser engolido por ela. E vivo, ressurreto, nos deu um símbolo claro, para que ficasse evidente que ele venceu. E esse símbolo claro é tão claro como Josué capítulo de número 12. É a história de reinos destruídos. É a história de terras conquistadas. É a história de uma vitória inconteste. Que a gente nunca mais se esqueça de Josué 12. Que a gente nunca mais se esqueça que na mesa dos 12, o nosso Senhor triunfou. E que agora podemos participar dela com ousadia, com intrepidez e com profunda segurança. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.